você? Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, nós te pedimos, Senhor, abre o nosso coração e o nosso entendimento, para que a gente possa receber da Tua palavra como alimento, como direção, como exortação, que o Senhor use da Tua palavra, assim como a Bíblia diz, que ela seja o poder para nos transformar, que a palavra do Senhor sendo liberada desse púlpito possa ser o poder para agir na vida de cada um dos meus irmãos. Senhor, libera direção nesse dia. Senhor, que nessa noite as pessoas possam sair daqui com o coração em chamas, que os seus olhos possam se abrir para coisas que estavam fechados. Senhor, que o Espírito Santo do Senhor age entre nós enquanto a pregação está acontecendo, assim como nos dias da igreja primitiva, onde Pedro pregava e as pessoas eram cheias do Espírito. Nós te pedimos, Senhor, age entre nós, sem que haja necessidade de apelo ou direções, que o Senhor Jesus possa ter a liberdade de agir em nós, direcionar o nosso coração, trazer alimento para a nossa vida e direcionar os nossos passos em nome de Jesus. Nós declaramos que essa noite é uma noite especial, para a glória de Deus. Aleluia. Amém. Se você gosta de ler a Bíblia, nós vamos ler um texto. Se você não gosta, você vai passar a gostar. Então você abre lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 1. Abre a sua Bíblia, nós vamos colocar no telão também. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Você vai abrir a Bíblia agora. Eu vou ler na versão ARA, se você quiser acompanhar na mesma. Quem não achou, diz glória a Deus. Vamos ler. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em toda deficiência, e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. E ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A ênfase do texto, versos 7 e 8, diz: não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A palavra que o Senhor colocou no meu coração de compartilhar com vocês hoje traz um título chamado assim: jovens inconstantes se tornam adultos fracassados. Pesado. É pesado. Eu quero te falar uma coisa: ninguém que é inconstante nos seus caminhos vai ter êxito em alguma coisa. Eu costumo dizer para as pessoas: se você for consagrado em algo, você vai ser bem sucedido nessa coisa, seja o que for. Você já viu que meninos que jogam bola, ele dorme com a bola, acorda com a bola, joga bola com os meninos, joga bola no treino, joga bola no dia do jogo, ele vive para jogar futebol. Isso se chama consagração. Pessoas que são constantes no seu propósito vão alcançar êxito em alguma coisa. Isso é um princípio. As pessoas que são constantes alcançam o seu êxito. Então, em qualquer ocasião, em qualquer situação, em qualquer objetivo, se você for constante, você alcança êxito. Porém, a palavra de Deus diz que a pessoa que é inconstante, até mesmo naquilo que ela quer, ela nem tomou decisão. Ela nem fez uma oração sincera, porque ela está orando sem saber o que ela quer. Imagina, se eu levo o meu filho no shopping e ele fala: pai, eu quero alguma coisa. O que você quer? Não sei o que eu quero aquilo ali. Não, eu acho que eu quero aquilo ali. Não, vamos fazer melhor? Eu acho que eu quero isso aqui. Você acha que eu vou pegar o meu dinheiro e gastar numa coisa que para ele nem faz sentido? Eu, que sou um pai natural, de forma alguma. Então imagina as suas orações, um dia orando para Deus te levar para a África, o outro dia para Deus te fazer um líder de célula, o outro dia para Deus te levar para não sei aonde, mas você não sabe o que você quer da sua vida. Como que Deus pode responder? Não há firmeza na sua decisão, não tem direção nas suas palavras.
Como que Deus pode responder às orações de alguém que é inconstante nos seus caminhos? É impossível. Então, trazendo esse texto, eu quero te falar uma coisa. Existem 3 princípios para a gente viver e ser pessoas constantes e alcançar os nossos êxitos. E é dentro disso que a gente vai discorrer nessa noite. Eu quero te falar uma coisa, se você decidir entrar em Canaã, viver uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida onde vale a pena ser vivida, a primeira coisa que você tem que ter ciência, essa vida vai ter os seus gigantes. A partir do momento que Deus abre a oportunidade para o seu povo entrar em Canaã, deve ser algo maravilhoso. Vamos lá olhar. Vamos lá ver como é que é. Às vezes você vai lá e olha e fala, meu Deus, ser isso vai ser maravilhoso. Entrar nesse propósito vai ser muito bom. Nossa, ser igual fulano vai me fazer bem. Mas pergunta para ele, quais foram os gigantes que ele teve que vencer? Será que você tem coragem de cair para dentro dos desafios para alcançar essa vida que você almeja? Ou será que você vai ficar murmurando, chorando, choramingando, olhando para o seu passado e falar, minha vida era mais tranquila, agora está muito corrida. Minha vida era mais de boa, agora parece que eu não tenho tempo para nada. Minha vida era mais em paz, mas parece que agora que eu aceitei o cargo na igreja, está bem. Presta atenção. Você fez orações para que Deus abrisse portas para você. E agora, diante do caminho, você está reclamando dos obstáculos. Essa porta, ela se abre para te levar para um lugar. E a porta não é o propósito. E nem o caminho é seu êxito. O fim das coisas é o seu êxito. Mas você quer parar no caminho. Deus abriu a porta. Você começou a andar pelo caminho. E agora que apareceram os gigantes, ao invés de você olhar para a promessa e falar, já é meu, você começou agora a olhar para a sua necessidade, para a sua incapacidade, para a sua falta de habilidade, que ainda está sendo forjado, e você está recuando. Mas que haja em nós o mesmo espírito que houve em Josué e Caleb. O espírito de que você conseguiu enxergar que Deus está com você. Que você já está diante da promessa. Que você só precisa trilhar um caminho onde já foi determinada a sua vitória. Seja na área que for. Se a gente for entrar em contextos aqui da sua vida, você vai parar para pensar e falar, cara, quantas vezes eu fui inconstante? Quantas vezes eu vi os meus amigos continuar no caminho e eu parei naquele caminho e hoje eu vejo ele escolher os frutos e eu não. Até aqueles que começam academia, vê o seu brother emagrecendo e você ficando redondo. E você fala, por que eu não continuei? Se eu continuasse de janeiro a dezembro, em dezembro eu estaria pronto para a praia. Jesus da glória. Mas é isso aí, você é inconstante nos seus caminhos. Não dá para alcançar nenhum objetivo. Entrando nessa introdução, presta atenção aqui. Agora nós vamos rasgar o verbo em cima de um personagem aqui. A pessoa que teve que ter constância diante de uma promessa de Deus se chama Davi. Davi é o primeiro personagem que a gente vai usar como exemplo. Davi um dia já tinha recebido a sua promessa de que seria rei. Mediante a toda circunstância, em toda a sua incapacidade, Deus olhou o coração dele, não suas habilidades, e não a sua aparência, e o escolheu. Então ele já sabia que Deus tinha o escolhido. Ele era criança. Não tinha nada a ver com ele ter vencido Golias primeiro. Não foi por conta das suas capacidades. Antes de que ele viesse a esboçar qualquer habilidade, ou promover a sua pessoa diante do povo, Deus o escolheu, ainda criança. Só que a partir de então, o Davi, que já era o menor da sua casa, o mais novo, o mais desprezado, começou a entender que Deus tinha algo com ele. Sabe o que começou a acontecer? Um dia Deus enviou um leão, e ele foi lá e matou. Outro dia Deus enviou um urso, aí você fala, não foi Deus não, mas Deus não tem que permitir para as coisas acontecer? E ele foi lá e matou o urso. Essas circunstâncias pareciam muito difíceis, mesmo assim ele passou por cima delas. Davi não podia morrer. Davi naquele momento não podia sucumbir. Existia um propósito de Deus para ser cumprido. Só que nada se comparava ao grande desafio que ele teria que viver. E esse desafio era aquele que Deus proporcionou para que ele pudesse ser promovido. Só que o leão e o urso foi um treinamento.
As picuinhas que você está reclamando é só treinamento. Tudo que você está falando que está difícil é só o leão e o urso. E você vai ter que passar por esses testes menores para ser preparado para o grande desafio. Aquele que vai te colocar na porta do gol. Qual que era o maior desafio da vida de Davi? Alguém sabe? Qual foi o maior desafio da vida de Davi? Vocês não lêem a Bíblia, o Dom sabe isso. Qual foi o maior? Golias. O que é Golias? Quem é Golias? O que significa Golias na vida de Davi? Você sabe qual que é o significado do nome Golias? Revelar, descobrir. Aquele desafio que Davi venceu, revelou ele, descobriu ele. Aquele que estava coberto, sem ninguém ver o tamanho da sua força, ou sem ninguém ver o tamanho daquilo que ele carregava, foi descoberto em Golias. Aí você está querendo fugir de Golias. Aí você não está querendo encontrar com Golias. Não tem ousadia para confrontar Golias, dizendo que é esse Golias que descobre você. E muitas pessoas ficam ali paradas diante de adversidades pequenas, porque eu vou te contar uma coisa, às vezes amigos seus não te falaram a verdade, ou pessoas que estão ao seu lado, nunca te contaram as dificuldades que eles passam. Mas eu vou te falar uma coisa, a vida de todo mundo é difícil. A vida de todo mundo é corrida. Todo mundo tem desafio, todo mundo passa aperto financeiro, todo mundo tem coisas para conquistar que são difíceis. Todo mundo tem que tirar a carteira para dirigir um carro. Todo mundo tem que terminar o ensino médio, todo mundo tem que entrar na faculdade caso queira. Todo mundo, essa é a vida. Isso não tem a ver nem com Deus, nem com o diabo, tem a ver com a vida. E você já está pedindo arrego. Ah, mas esse trem agora é de procurar emprego. Ah, mas esse trem agora é de empreender. Ah, mas esse trem agora é de sustentar a casa. Ah, mas eu casei, casar é muito difícil. É a vida. Você não quer isso? Morre. Não reclame, cara, só viva. Você não precisa olhar para essas coisas e falar, ai, tadinho de mim. Deus não responde oração de tadinho. Deus responde oração de quem tem fé. Quando você for orar, não fica falando, ô Senhor, o que eu estou passando? Olha para a minha vida, pelo amor de Deus. O Senhor não se comove com isso, meu filho. O Senhor quer ver o espírito de fé habitando no seu coração. Você declarando em cima das circunstâncias. Davi fala, o leão veio e eu o matei. O urso veio e eu o matei. E o Golias veio afrontando e ele falou, quem é esse incircunciso? Para afrontar o povo de Deus. Deus só pode entregar gigantes na mão de quem tem esse espírito. Então, muda agora o espírito, essa sensação, essa emoção, esse sentimento dentro do seu coração de tadinho. Você não é tadinho. Tadinho é o ratinho que nasceu peladinho no mato. Não é isso que seu avô falava? É isso. Agora vocês nunca ouviram isso, é problema, né, velho? Ah, não. Aí, ó. Eu tenho que falar dos memes atual mesmo. As piadas antigas não funcionam. Preste atenção numa coisa. Os testes começam a partir do momento que você nasce. E quando Deus te chama para algo, eles começam a se intensificar. A partir do momento em que você descobre um propósito em Deus, eu vou te contar uma coisa. A parada fica mais difícil. É porque agora não é só um homem comum andando na terra. Existe um homem ou uma mulher que está aqui para cumprir um propósito, para cumprir uma comissão, para cumprir um chamado. E esse chamado vai estragar os planos do diabo. Aí agora há um levante contra a sua vida. Agora não são só as adversidades comuns de qualquer outra pessoa. Existem agora desafios que você, de forma específica, vai começar a viver. E você vai se perguntar falando, cara, por que parece que só eu sofro lá em casa? As coisas mais difíceis para mim. Meu irmão tem tudo de bom e do melhor, e as coisas para mim só sobra mais ou menos. As pessoas têm emprego melhor, o meu é ruim. As pessoas têm mais habilidades, eu não tenho tanta. Parece que alguém para aprender, estuda 1 hora, aprendeu. Eu estudo 8 e não entendo. Parece que você começa a ver limitações, ver que as coisas são mais difíceis. Mas isso tudo é para te forjar. Isso tudo é para te forjar. Lembra de Jeremias reclamando para Deus. Jeremias vira para o Senhor e fala assim, os homens procuram me matar. Os homens falam que eu não vou ter nem descendência, eles querem me decapitar.
E aí Deus, olhando para aquela comiseração de Jeremias, que era um profeta do Senhor, e além disso um profeta chorão, e já estava choramingando. Aí você fala, nossa, mas Jeremias foi um grande profeta. Sim, mas ele teve as suas crises. E a crise dele de falar assim, Senhor, tudo para mim parece mais difícil. As pessoas nem gostam de mim. Aí Deus vira para ele e fala, tadinho Jeremias, tenho dó de você. Não é isso que Deus responde. Sabe o que Deus responde para ele? Ele fala, Jeremias, tu se cansa e se fadiga, correndo com os homens que vão a pé. Você fica com medo aqui em terra de paz. Como que você vai fazer quando eu colocar você para correr com aqueles que vão a cavalo? Como que você vai fazer para estar seguro nas florestas do Jordão? Como que você vai fazer? Como que um homem fraco, frágil, vai cumprir propósitos grandes? Como? É impossível. Deus olha para ele como um bom pai e fala, Jeremias, para de reclamar, porque o que eu tenho para você é muito maior. Você precisa vencer homens que vão a cavalo, e lá a sua força não é o suficiente, você precisa de mim. Você precisa se sentir seguro na floresta do Jordão, onde havia leões e ursos, assim como Davi matou. E lá você não vai se sentir seguro se não estiver comigo. Então, eu vou te falar uma coisa, se a sua vida ainda não chegou no ápice da dificuldade, aprenda a se apegar no Senhor agora. Aprenda a ter força no Senhor agora, que você está correndo com os homens que vão a pé. Chegará dias que você vai arrancar os cabelos da cabeça. Vai sentar no canto e vai ter vontade de chorar. Já viu aquele desafio que você vai olhar assim e falar, meu Deus do céu, não tem saída. Agora já era. Agora já era para mim. Você vai ter que ter resiliência em Deus para poder prevalecer. Não tem como você prevalecer sem sua fé, sem confiar no Senhor. E presta atenção numa coisa, Golias então é aquele que descobre Davi, certo? Por que Deus não livrou Davi dos seus desafios? Por que o Senhor não livrou Davi dos seus gigantes? Por que Deus deixou o urso e o leão se chegar a ele? É porque as provações de Deus não são para nos humilhar, elas são para nos aprovar e promover. O único objetivo de Deus a testar a sua vida é promoção. A partir daquele momento, qual que é a promoção de Davi? Ele matou Golias, e a promessa era, você vai ficar rico, vai casar com a filha do rei, e ainda vai ser livre de impostos. Essa é a sua vida daqui em diante. Então Davi naquele momento se destaca e ainda prospera, só porque matou aquele que o descobre. Diante do desafio, se você arregar, você não vai viver as coisas que você almejava. Aí Davi ainda não era rei, certo? Até então ele só tinha herdado as promessas. Só que ao casar com a filha do rei, ele já tinha um acesso à realeza. E houve um dia em que o exército de Saul cercado, promoveram uma guerra bem intensa e mataram os 3 filhos de Saul. Saul, vendo aquela guerra, falou para o seu capitão, pega a sua espada e enfia em mim, porque eu quero morrer também. Nós vamos perecer e esses incircuncisos ainda vão ter meu sangue. E aí o seu capitão, com medo de fazer aquilo com o seu senhor, nega. Ele pega a própria espada e se lança sobre ela e se mata. Naquele dia, morreu o rei e os 3 filhos que poderiam herdar o trono. Só sobrou Mical, a filha do rei. E o homem que enfrentou o gigante, casou com a filha do rei. Mulher não reinava, então o marido teve que reinar. Deus, de uma forma legal, coloca Davi no trono, só porque ele não se acovardou. As pessoas vão viver esses propósitos grandes, se estiverem dispostas a matar os grandes gigantes. Sabendo que você, então, vai perseverar na aprovação, para que o Senhor possa te promover na hora certa, na ocasião certa e da forma certa, eu quero te falar uma coisa. Se Deus não me livra de passar pelo teste, como que eu passo por ele? É porque Deus te livra nele. Você lembra da fornalha de fogo? Homens e mulheres que são posicionados vão ser colocados em sinucas de bico, meu irmão. Se você está com a vida muito tranquila, sua vida está de boa, não tem ninguém te afrontando, não tem ninguém te acusando, não tem ninguém se levantando contra você, não tem nenhuma adversidade na sua vida, eu vou te falar uma coisa, você não é crente não. É um problema. Homens que se posicionam em meio a uma geração conforme a que a gente está vivendo,
vão ser lançados na fornalha, meu irmão. Sadraque, Mesaque e Abidnego falaram: olha, se o nosso Deus quiser nos livrar, beleza. Mas se Ele não quiser, nós vamos continuar fazendo o que nós estamos fazendo, não vamos nos dobrar. A gente continua perseverando. E aí Deus não livra. Eles são jogados na fornalha. Só que aí acontece uma situação. Deus deixa eles adentrarem naquele fogo, passarem pela provação, mas eles não sofrem dano. Quando o rei estava olhando para a fornalha, ele falou: eu joguei 3, mas parece que tem 4. E esse quarto parece que tem a semelhança de um Deus. Parece que as roupas deles não se queimaram e nem cheiro de fumaça tinha. Então aquilo que você está achando que vai te matar, vai glorificar o nome de Deus. Ao sair daquela fornalha, porque o rei conseguiu ver que tinha um quarto homem na fornalha, os 3 não conseguiam. Dentro da provação você não consegue ver a mão de Deus, você só consegue ver quando você sai dela. Aí você reconhece o Senhor nos seus caminhos. Dentro da sua provação, você não consegue ver que Deus está te livrando, mas quem está ao redor está falando: meu Deus, essa pessoa aí só consegue porque Deus tem alguma coisa na vida dela. Não tem lógica não. Passar por isso aí e ainda conseguir prevalecer, as pessoas começam a olhar para a sua dificuldade, para a vida que você leva, e falam assim: meu Deus, só Deus pode estar sendo alguém que está sendo o escudo dela. Você vai sair sem fumaça, sem danificar suas roupas, para glorificar a Deus. Mas eu estou te contando, Ele não vai te tirar da fornalha. Se você persevera na provação, você persevera também nesse segundo ponto. Seja constante no caminho. Assim como eu comecei, um dia o Senhor abre a porta que você pediu, e agora você começa a trilhar um caminho. Só que aí no meio do caminho vem os seus gigantes, e você precisa prevalecer diante disso. A primeira coisa que as pessoas fazem, quando estão no caminho, quando Deus já abriu a porta que você orava, isso é difícil de falar, mas é a verdade. A maioria das pessoas, a primeira coisa que você deixa é a igreja. Quando a coisa começa a apertar, a primeira coisa que você faz, você entrega seu cargo. Quando as coisas começam a dificultar, a primeira coisa que você chega é no seu líder, falando que você não dá mais para você continuar. Por que a coisa mais fácil de abandonar é as coisas da igreja? Por que o lugar mais fácil de você se isolar é da igreja? Por que quando você está passando pelos seus desafios, você não abandona seu emprego? É porque você é escravo do dinheiro, você precisa de dinheiro? Por que quando você está passando pelos seus desafios, você não sai da casa dos seus pais, você não sai do seu casamento? Por quê? Por que quando você está passando dificuldade, você não larga a faculdade? Por que você não larga as outras coisas? Por que a primeira opção sempre é as coisas da igreja? Por que você acha que no final são as coisas da igreja que estão saturando a sua vida? Você já parou para pensar por que essa é a primeira opção todas as vezes? Essa é a única opção que traz um propósito eterno para a sua vida. Essa é a única opção que de fato vai fazer diferença se você deixar. Eu nunca vi pessoas se afastarem, depois voltarem, sem trazer as suas marcas e as suas feridas. Eu nunca vi pessoas que estavam passando por crise deixarem a comunhão com os irmãos, deixarem o convívio com a igreja e se sentirem melhores depois. Eu nunca vi alguém se isolar e depois falar: nossa, foi bom para mim, acho que esse tempo valeu. Pelo contrário, parece que ela começa a pisar na bola com todas as outras coisas, e a vida dela vira um peteco. É verdade ou mentira? Eu não estou falando isso para te trazer temor, eu estou te falando isso porque é um fato, é a realidade. E a coisa que nós somos mais tentados é a fazer isso quando o teste vem. É por isso que você não pode ser um jovem inconstante. É por isso que você tem que ter os seus olhos muito bem focados naquilo que você quer. Com 14 anos de idade, Deus me chamou para ser pastor no dia que eu fui salvo. Eu nunca direcionei minha vida para nenhuma outra coisa. O dia que eu conheci o pastor Vinícius, que é o pastor dessa igreja, eu conheci ele era um discipulador lá na igreja Videira, e eu já via a dedicação, a devoção, ele não foi mais nada. Aí você fala: ah, mas a vida dele é fácil, hoje ele é pastor. Não foi fácil, não está sendo fácil, e não vai ser fácil. Mas ele perseverou. Deus te chamou para quê? Para que Deus te chamou? Se você não sabe,
Eis aí o problema da sua inconstância, falta de propósito. E aí você fica procurando vários caminhos, e nenhum caminho serve. Tem um livro que chama Alice no País das Maravilhas. E um dia um gato chega diante dela, e ela fala, você pode me falar para onde vai essa estrada? E ele fala, para onde você quer ir? Ela fala, não sei, eu estou perdida. Ele falou assim, para quem está perdido, qualquer caminho serve. É isso. Para que eu vou apontar algo para você se você nem sabe o que você quer? Como que um líder, como que a igreja, como que seus amigos, seus pais vão te direcionar para algo se você não sabe para onde você quer ser lançado? Você nem começou sua trajetória. Eu estou falando isso para pessoas que às vezes não decidiu nem a profissão que vai ter. Nem sabe que chamado que Deus tem na sua vida. Não sabe nem em que área que você vai investir da igreja. Você precisa ter clareza do que Deus chamou para fazer, meu irmão. Porque aí nenhum outro caminho vai servir, a não ser o que te leva para o propósito. Todos os outros vão ser refúgio. Eu nunca mais fiz mais nada da minha vida. Eu trabalho porque eu preciso me sustentar. Mas o meu coração, a minha mente, a minha visão estão fitos no propósito de Deus. Todas as vezes que eu me desanimei, eu pensei em fechar minha empresa, eu pensei em fazer um monte de coisa, mas eu nunca pensei em deixar de seguir o propósito que Deus deu para a minha vida. Aí você fala, mas você é louco. Que eu sou louco? Você que é doido, cara. Você está querendo investir num lugar que já está fadado ao fracasso. Está querendo ajuntar tesouro onde Jesus falou que o ladrão vai roubar. Aonde o seu coração pode estragar. Mas eu não vou prosperar? Vai, meu irmão, desde que o seu coração não esteja lá, está tudo bem. Não tem problema. Você vai usufruir das coisas dessa vida, o Senhor não tem problema com isso. O problema é quando você coloca isso como centro da sua vida. Aí você começa a tomar direções onde a palavra de Deus reprova. A palavra diz, nenhum soldado alistado no exército de Cristo se embaraça com as coisas dessa vida. E se nenhum soldado alistado no exército de Cristo se embaraça com as coisas dessa vida, por que você está se embaraçando? Faça menos coisas. Ajuste o seu tempo. Organize a sua vida, para que você possa viver as coisas de forma organizada, para que as coisas não pesem. Diga não para aquilo que não tem a ver com o seu propósito. Prevaleça naquilo que está te dando direção para o seu caminho. As outras coisas não importam. Para que desgastar sua energia em tanta coisa que não tem nada a ver com você? Uma coisa é você entrar numa briga. E já entrar numa briga já é algo tenso. Imagina se você entra na briga errada. Você ir para uma batalha já é difícil, mas imagina se você está guerreando contra um inimigo que não tem nada a ver com você. Você vai sofrer à toa. Tem muitas pessoas aqui sofrendo à toa, porque está entrando em batalha que não é sua. Não tem nada a ver com você. Viva suas guerras. Deus precisa te forjar no caminho que Ele te declarou que vai virar. Nesse tópico, existe uma última perspectiva. Impossível, é impossível, você ver um jovem que não tem uma causa no seu coração para a qual ele quer viver. Aí você fala, mas você acabou de falar que eu não tenho um propósito. Não, você só não sabe qual é a causa, mas existe uma causa para a qual você vai entregar a sua vida. Sempre vai haver. No final, você sempre vai ter uma causa para você desgastar a sua vida. O problema é, muitas vezes, as pessoas querem morrer pela causa, porque basta uma decisão para você morrer, mas não quer viver por ela. É por isso que um dia Pedrão virou para Cristo e falou assim, Jesus, você não vai para a cruz, eu vou morrer no seu lugar, eles vão me levar no seu lugar. E aí Jesus falou para ele, Pedro, você não está pronto para beber desse cálice. Não compete a você fazer o que eu vou fazer. Você não tem capacidade ainda de viver isso. E Pedro já queria de uma vez por todas demonstrar o seu amor. Vou morrer por Cristo. Acabou. E aí Jesus fala para ele, haverá um dia que você vai me glorificar com a sua morte. Aonde? Eles vão te levar pelas mãos. Haverá um dia onde você vai conseguir expressar o seu amor de uma forma verdadeira por mim. Até então, Pedro achou que amava demais. Ele tinha o espírito de Romário, eu sou o cara. Você já parou para pensar? Na mesa, aonde estava ali o traidor, ele vira para João e fala assim, João, pergunta para Jesus quem que é que vai trair.
Você não vê uma certa altivez de coração nessa pergunta? Quando ele fala isso, é porque ele tinha certeza que João não trairia e ele também não. Então eu pergunto se não é um desses caras aí. Porque eu não sou, eu amo Jesus, tá louco? Meu amor por ele é pleno. Eu estou disposto a morrer por Jesus. Aí, o próprio Jesus faz ele cair na real. E talvez o Senhor vai te fazer cair na real aqui hoje. Ele vira para Pedro e fala: Pedro, ainda que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Além de você não estar disposto 100% a morrer por mim, e não ter a capacidade de tomar desse cálice, eu quero te falar, você vai fazer pior. Você vai me negar. Pedro, naquele momento, fica sem entender e tudo mais, mas quando o galo toca, quando o galo canta, que ele já tinha negado Jesus 3 vezes, ele chora amargamente, olhando para Jesus. O amor dele ainda não tinha crescido ao ponto dele morrer por Jesus. A maturidade dele ainda não tinha chegado nesse nível. É porque Jesus sabe a sua capacidade e o quanto você consegue agora se doar. É por isso que você, como sendo um jovem, alguém que pode ser inconstante nos seus caminhos, assim como Pedro, que voltou a pescar, que negou Jesus, e talvez essa é a vida da igreja imatura, um dia vai se tornar madura. Um dia vai virar para aqueles que querem te crucificar e vai falar: crucifica-me de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. E naquele dia ele pôde glorificar a Deus através da sua morte. Mas no dia que ele achou que ele tinha capacidade, ele não conseguiu. Talvez hoje você deve falar: eu morro por causa de Jesus. Eu morro por causa do Evangelho. Mas eu quero te falar, você não morre. Porque você não está conseguindo nem viver por causa disso. Pedro viveu por causa do Evangelho, até o ponto de morrer por causa dele. Então, enquanto não chega a hora de você entregar tudo nas mãos de Jesus, pelo menos viva de forma honesta o que ele te chamou para viver. Amém? Vamos para o último ponto. Se torne apto para Deus. E nesse último ponto eu queria que você prestasse atenção, como nos últimos minutos alguns não prestaram. Queria que você cutucasse o irmão que cochilou com essa chuvinha maravilhosa e falasse: se torne apto para Deus. Ok, é isso. Até quem cutucou o irmão está com sono. É isso. Presta atenção aqui. Por que eu tenho que me tornar apto para Deus? Por que Deus não pode me usar de qualquer forma? Por que Deus não pode me usar de qualquer jeito? Por que eu tenho que ter aptidão para viver o propósito do Senhor? É muito simples. A cada vez que você afia uma espada, ela vai perder um pedaço. Mas no final, ela se torna mais útil na mão daquela que o tem. Presta atenção numa coisa. Você pega a espada, começa a afiar ela. Até então ela não serve para nada, porque ela não corta e ela não serve para fazer nada. Para que foi feita a espada? Para cortar. Se ela não está afiada, não serve para nada. O que Jesus precisa fazer? Afiar você. Ao afiar você, você vai começar a perder pequenas partes. E essas partes, esse ferro bruto, não servem para nada. Mas ao ser afiado por Jesus, você se torna um instrumento útil. E aí Deus pode te usar. Antes dele fazer esse processo com você, você não tem utilidade. Sem esse processo na sua vida, você não é nada. É por isso que você não pode chegar na igreja e falar assim: me coloca para liderar, que eu quero liderar. Eu quero ser pastor, me unge. Eu quero casar, gente, pelo amor de Deus, tem alguma varoa? Deus precisa te lapidar, queridão. Quem vai casar com essa pedra bruta aí? O Senhor precisa te quebrar. Existe um processo para acontecer na sua vida. E é importante você entender que se esse processo não acontecer, você será como uma faca cega batendo em algo que não corta. É você tentando ser usado por Deus e não pode ser. Até na palavra de Deus a gente vê alguns pontos onde Jesus fala assim: existem castas de demônios que não saem por jejum e não saem se não for por oração. Então ele está falando, existem níveis de consagração. A faca precisa estar mais afiada para cortar isso aqui. É isso que ele está querendo dizer. Aqueles que se purificarem de tais coisas, assim como diz em Timóteo, esse será um instrumento útil na mão do Senhor. Quais coisas que você deve se purificar? Aonde que Deus pode te afiar para você ser um instrumento mais útil na mão dele?
O que você pode fazer para que o Senhor te use da maneira que você almeja? Como que Deus pode fazer algo na sua vida? Existe um posicionamento a partir de hoje que você vai tomar. Primeira coisa, sem santidade, você não vai ser instrumento na mão de Deus. Primeira coisa, se você continuar sendo dado, agora me escute, sendo dado pornografia, sendo dado a lascívia, sendo dado a mentira, sendo dado a ganância, sendo dado a todo tipo de pecado, como que Deus pode te usar? Você acha que Deus vai misturar o santo com o profano? Se você tem o intuito de vir aqui e absorver das palavras que são ditas nesse púlpito, ou só fazer suas anotações e postar no seu Instagram, está tudo certo. Deus não precisa usar você para nada. Você é um consumidor da igreja. Mas se você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, comece agora a olhar para a vida que você leva. Comece agora a olhar para as coisas que estão diante do seu coração. A olhar para o que tem sujado a sua alma através dos seus olhos. A olhar para o que tem saído da tua boca, o que você tem declarado. Porque a palavra de Deus diz que aquele que consegue refrear a tua língua, esse aí venceu. Fala que diante de você está o poder da vida e da morte através do que você fala. Comece a declarar quem você é. Comece a se posicionar no mundo espiritual. Comece a olhar para o Senhor e falar: as verdades são superiores às minhas práticas. Muitos se apegam a que o Senhor o ama, e não importa o que eu faça, o Senhor continua me amando. Mas lá em Gênesis, o Senhor já deu uma chave muito especial que você poderia se apegar hoje. Um dia Caim, por ter inveja do teu irmão, ele decidiu matar Abel. Só que antes que ele matasse, o próprio Deus veio ter com ele. Presta atenção nisso aqui. Quando Deus vem ter com Caim, ele fala: Caim, há um desejo no teu coração. E cabe a ti dominar sobre ele. Porque o pecado jaz à porta. O que Deus falou para Caim? Que cabe a ele dominar o desejo que está no coração dele. Quando a palavra de Deus diz que você não é tentado por Deus, mas é tentado pela própria concupiscência da tua carne, é sinal de que são desejos carnais seus. São impulsos que você mesmo deve repreender. Você mesmo deve controlar. Mateus, mas é muito difícil, eu continuo caindo, eu continuo fazendo, eu continuo me estrepando nisso tudo. É porque você não resistiu ao pecado até o sangue, assim como diz Hebreus. É porque você não reduziu a sua carne à escravidão, assim como diz Paulo. Eu quero te perguntar: escravo escolhe aonde dorme? Escravo escolhe o que come? Escravo sai para onde quer? Escravo não tem vontade. Escravo faz aquilo que o seu Senhor manda. Ou a sua carne se torna escrava, ou você vai ser escravo da sua carne. E aqueles que deixam a sua carne ser o seu Senhor, não espere que você vai conseguir servir a Deus como seu Senhor. Você tem um Senhor, a sua carne. Você já serve ela. Você vai colher os frutos de onde você tem plantado. Não espere colher frutos bons plantando coisas ruins. A sua carne vai colher os frutos do seu pecado. Aí a hora que você se sentir deprimido, se sentir ansioso, se sentir sem energia, se sentir cabisbaixo, se sentir oprimido, não ter vontade de orar, não ter vontade de buscar, entra num ambiente e não tem sensibilidade, entra em outro ambiente, parece que Deus não está ali. Não tem nada a ver com o lugar, tem a ver com você. Não tem nada a ver com Deus, tem a ver com você. É a vida que você leva, é o jeito que você vive. Eu te digo algo com a maior verdade que existe: você não será usado por Deus vivendo essa vida. Você não será uma referência sendo usado por Deus. Se a espada não se afiar, você não é útil para nada. O que adianta? Talvez você fique pensando: cara, se eu tivesse 1 milhão de seguidores no Instagram, eu ia fazer um estrago. Ia fazer mesmo, você ia estragar o Instagram. Para que Deus pode te dar influência? O que você tem para entregar? Sabe qual que é o problema da nossa geração? A gente coloca muita coisa na vitrine que não tem no estoque. Aí as pessoas se aproximam e vê que isso é falso, vê que isso é de mentira. As pessoas chegam para absorver daquilo que você tem e vê que não é de verdade, que você fala coisa que você não vive. Olha que loucura. Para que Deus vai te dar exponencialidade? Para que Deus vai te dar visibilidade? Para que Deus vai te dar holoforte se você não tem nada para entregar?
Dá só um motivo para Deus te dar mais unção. Dá só um motivo para Deus agora no seu coração, para Deus te dar mais unção. Seja sincero com você, para que você quer mais unção? Para que os homens te vejam ou para que Deus seja glorificado? Dá só mais um motivo para que o Senhor faça a sua voz chegar em outros lugares. Só um motivo. Responda de forma sincera no seu coração. Você não quer cumprir um propósito? Dá mais um motivo para Deus encher seu bolso de dinheiro. Fala de forma sincera: Deus, eu quero dinheiro para isso. Qual que é a intenção do seu coração em ser rico? Qual que é a intenção do seu coração em prosperar? Olha que loucura. A gente está pedindo por coisas que a gente nem sabe o que fazer com elas. É por isso que você precisa dos processos, porque eles te capacitam. Davi só sabia ser rei porque ele esperou as provações da sua vida se concluírem, para que no dia que ele assumisse o trono, ele soubesse como reinar. Não peça coisas que você não está pronto para viver. Se prepare para viver as coisas que Deus tem para você. Equipe de louvor, se puder subir aqui. Eu quero te falar uma coisa. Muitas vezes eu já fiz essas perguntas para mim mesmo. Eu falei: por que eu vou gravar um vídeo para o Instagram? Por que eu faria uma live? Por quê? É para ser visto? É para ter notoriedade? É para que as pessoas vejam o quanto eu manjo de Bíblia? Para que as pessoas aplaudam? Cara, seu coração está te enganando. Você não está pronto para ter algumas coisas na sua mesa. Antes de você começar a colocar e expor as coisas na vitrine, comece a encher seu estoque. Porque na hora que as pessoas vierem, na hora que você fizer a Black Friday, vai ter muita coisa para entregar. O dia que Deus te colocar na posição de liderança, você vai ter um coração de verdade. As suas palavras não vão ser vazias. O seu espírito vai ser honesto. Você vai conseguir passar aquilo que você carrega. É igual os jovens, as jovens que estão querendo se casar. O que você tem para entregar para um marido agora? O que você tem para entregar para uma esposa agora? Se você não tem ainda aptidão para viver um casamento, se prepare para isso, meu irmão. Viva o que você tem que viver agora. Para de olhar para a vida do fulano que casou e você não. Para de olhar para a vida do fulano que está vivendo aquilo e você não. Não é seu tempo. Não é sua hora. Não há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. E se há um tempo para todas as coisas, talvez a sua estação não é a mesma daquele que está colhendo os frutos. E talvez você está querendo colher frutos que você nem plantou. Tem pessoas colhendo frutos na sua frente porque elas plantaram. Em Gálatas diz, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. De Deus ninguém escarnece. Se você quer colher frutos em qualquer área da sua vida, começa a plantar sementes no lugar certo. Eu quero te falar uma coisa. Quer aumentar a sua sabedoria? Peça a Deus. Quer aumentar a sua inteligência? Estude! Do mesmo jeito que você caleja as suas mãos fazendo um exercício físico, você caleja a sua mente para aprender. Ah, mas quando eu abro o livro me dá sono, e daí? Dá sono em todo mundo, dependendo da hora e da luz que está em cima de você. Quando eu abro a Bíblia, não dá vontade de ler um capítulo inteiro. Lê, estude. Não fica aqueles planos só de eu vou ler a Bíblia inteira em um ano. Glória a Deus para quem lê, mas eu quero te falar, quem lê, entenda. E o único jeito de você entender é estudando. Pensa numa coisa. Para que Deus vai te entregar coisas neste momento da sua vida? É melhor você fazer uma oração diferente. Falar: Senhor, me prepara para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Sabe por quê? Porque na hora que o Senhor me colocar lá, a única coisa que vai me manter é o meu caráter e a minha aptidão para estar naquele lugar. Pode ser que as suas habilidades te promovam em algum momento, porque os homens podem ser enganados por uma falsa expressão de caráter. Às vezes eu posso olhar para você e falar: cara, que homem habilidoso, esse cara prega bem, esse cara é um bom líder, essa menina aqui, meu Deus, que extraordinário. Pois é, eu posso até te colocar nessa posição, mas o teste é se o seu caráter vai ser de verdade ou não. Se é Deus que está te colocando lá, ou sou eu. Fique de pé onde você está.